dia, bom dia, bom dia, bom dia! Quem será que está aqui comigo? A Aninha, a Meg querida, a Rê, tá todo mundo aqui junto. Vamos avisar lá que já demos o start. E aí, mulherada, como é que vocês estão? Como vocês estão? Contem para mim. Que delícia, em plena terça-feira de carnaval, estar com vocês é uma gratidão muito grande. Que bom estarmos juntas, né? Eu me sinto dentro de uma família que estava todo mundo com saudade, agora nós estamos matando a saudade aqui de ter essas pessoas aqui tão queridas, de ter essas pessoas aqui junto comigo novamente. Então, eu fico extremamente feliz. Bom, que bom ter vocês e nós vamos iniciar aqui uma jornada de emagrecimento de 30 dias. É sempre muito importante, né, quando nós iniciamos mais um grupo, mais um desafio. Eu sei que para muitas de vocês é desafiador estar dentro de um grupo, principalmente porque, na verdade, o grupo ele traz ali um misto de emoções, né, de muitas pessoas juntas. Então, isso também é muito importante. Mas eu estarei sempre auxiliando vocês e hoje eu vou passar aí todas as regras para vocês de tudo que nós faremos durante esses 30 dias. Então, eu acredito aí que vai ser muito, muito prazeroso ter todas vocês junto comigo, tá bom? Quem estiver chegando por aí, vai dando um bom dia aqui, porque eu adoro conversar com vocês, eu adoro falar o nome de vocês. Eu acho que essa interação também é muito importante, tá? Para a gente poder iniciar. Beth, você não conseguiu entrar no chat, Beth? Por que será? Será que o seu está desabilitado? Tenta entrar e sair de novo. Bom dia, Rezinha! Tudo bem, gatona? Que delícia! Como é que vocês estão de carnaval, hein, meu povo? Tá todo mundo curtindo, todo mundo descansando. Por aqui, tirei alguns dias de descanso, né, para poder organizar tudo e preparar para vocês aqui com muito carinho. Descansando, né, gente? Ai, que delícia, porque a gente está correndo tanto ultimamente. Então, nós vamos iniciar aqui 30 dias. A Aninha tá lá na praia, ó, curtindo a praia. Olha que delícia. A Beth chegando aí na área. Sejam muito bem-vindas. Que bom, que bom, que bom ter vocês aqui comigo. Bom, eu vou iniciar então para poder trazer para vocês aí algumas experiências, né, e as estratégias que nós vamos utilizar. E aí, o meu kit está pronto, e o de vocês? O meu kit está aqui preparado, ó, aguinha, café, tudo junto. De vocês também está preparadinho por aí? Nada mudou, tá? A Nutri continua tomando muito café, né? Agora eu sou uma pessoa muito cara, né? Nada de Gucci Prada, mas muito café e ovo, né? Que são as coisas que estão mais caras ultimamente. Mas brincadeiras à parte, vamos iniciar então nossos 30 dias. Eu sei que 30 dias, ele é extremamente desafiador. E ele é desafiador porque nós começamos no impulso, nós iniciamos ali naquela garra, naquela vontade, nós iniciamos ali, né? Eu vou fazer, eu vou acontecer, mas nós sabemos que no meio do caminho, tudo isso pode mudar. Então, que nós temos ali, né, eu sempre falo isso, que nós temos situações que elas não são planas, né? Que a gente não consegue manter isso durante muito tempo. E que, na verdade, esse equilíbrio vai ser importante todos os dias. Então, todos os dias nós vamos fechar uma conta de 24 horas. Tá? Todos os dias nós vamos fazer essa reflexão associada a essa questão das 24 horas, que eu acho que isso é extremamente importante. Quando você olha para essas 24 horas, é mais fácil você finalizar do que quando você imagina, né, essa dificuldade ou você imagina os 30 dias para poder acontecer. É a mesma coisa quando eu olho e falo, eu preciso perder 30 quilos. Então, quando eu olho para esses 30 quilos, é muito difícil porque eu visualizo o todo. Então, se eu começo um passo a passo, isso vai sendo mais fácil. Eu sei que muitas de vocês
né? Sempre quando a gente está, né, eu mandei para todo mundo aí que fez parte dos outros grupos também, até para eu poder entender um pouquinho de como que foi, né? Quando estava dentro do grupo, depois que finalizou o grupo, como que aconteceu. E o que é importante? Eu sempre percebo a dificuldade do manter, a dificuldade de fazer acontecer, a dificuldade de seguir esse passo. Então, dentro do grupo, durante o tempo que tem as estratégias, parece que eu tenho um tempo determinado. Ou seja, eu comecei, e aí eu finalizei ali 15 dias, ok, agora acabou, agora eu posso voltar lá atrás. Isso é muito inconsciente. Isso é de uma forma que nós muitas vezes não determinamos que isso vai acontecer. Nós automaticamente percebemos, né, que estamos voltando àquela rotina anterior automático, inconscientemente. Então, eu quero tentar, né, trazer para vocês também, além das estratégias alimentares, algumas coisas que podem ser úteis no processo de emagrecimento e que dá para vocês seguirem. Porque é muito importante saber como emagrecer. E isso vocês já sabem, né? Todas vocês já estiveram em algum desafio em algum momento, já participaram comigo ou com a Ana em algum momento. Então, eu acredito muito que o saber fazer vocês sabem. Talvez a dificuldade maior é aquela dificuldade de como manter nesse processo, né? De como você conseguir alinhar esse processo à vida social, ao trabalho, ao dia a dia, né? Então, esse conjunto de coisas associado a esse processo de emagrecimento. E eu acho que mais do que isso, é a gente tentar trabalhar o que está aqui dentro. Nós tentarmos modificar a forma de olhar esse alimento, tá? Quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, pode colocar no chat aí, pode mandar as suas opiniões, né? Eu gosto da interação, então eu acho que isso é importante. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, o nosso grupo de WhatsApp, ele sempre estará aberto, tá bom? Eu sempre estarei lá com vocês. Então, pode ser que às vezes na hora eu não consiga responder, mas eu vejo todas as mensagens. Então, assim, não vai ter um horário que o grupo estará aberto. A única coisa que eu peço é que às vezes, né, vocês possam compartilhar os momentos de vocês. Eu acho que isso é muito importante, porque tem dado super certo nos outros grupos. As pessoas compartilharem, né, interagirem, trazerem as dificuldades ali no grupo, porque a sua dificuldade pode ser a dificuldade de uma outra pessoa também. A sua dificuldade pode ser, às vezes, o que vai ajudar uma outra pessoa, né, a sair da inércia que ela está. Então, o grupo é de vocês, tá? O grupo é para vocês. Se vocês quiserem mandar fotos do prato, foto da balança, foto da atividade física, né? A Beth é super interativa, eu adoro ter ela lá, porque isso ajuda bastante. Faz muita diferença para as outras pessoas. E eu sempre estarei lá para poder auxiliar em qualquer situação, tá? Então, fiquem à vontade. A única coisa que eu peço é para a gente tomar um pouquinho de cuidado, com a questão política, religiosa, enfim, né? Essas coisas que a gente sabe que quando a gente tenta discutir, aí não dá certo. Então, alimentação, né, exercício físico, focado para dentro do grupo, é com vocês, é de vocês, é para vocês. Então, o grupo serve para isso. Eu vou passar todas as orientações lá e vou sempre deixar fixado em cima no grupo, porque aí fica fácil de você clicar e você já abrir. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui como que vai ser, porque tem o grupo anterior. Ó, normalmente o grupinho vai estar lá, deixa eu virar aqui, e aí, sempre que eu mandar alguma mensagem, eu vou fixar ela para vocês. Deixa eu fixar essa aqui, porque vai... Ela vai ficar fixada aqui em cima, tá vendo? Ó, que vai aparecer esse pontinho aqui, como se fosse um alfinetinho. Aí todas as vezes que você clicar, já vai aparecer ali qual que é a informação. Então, as informações que são importantes, as estratégias, tudo vai ficar ali fixado, tudo vai ficar ali organizado, tá? Não vai ficar diretamente lá no grupo. Nós não temos Instagram, então nós vamos fazer tudo pelo WhatsApp para focar tudo em um lugar fácil, prático, direto. Então, a única coisa que eu peço para vocês entrarem e ver as estratégias. Eu já tenho as estratégias montadas aqui para vocês e eu criei uma estratégia especial para vocês na próxima semana,
Então, assim, nós vamos precisar seguir corretamente essa semana, sem fazer jejum nos dias que não está programado, né, seguindo corretamente a estratégia. Por quê? Porque isso vai fazer uma diferença muito grande lá na frente, tá? Isso vai ajudar vocês na próxima semana. Então, nossas estratégias sempre começam na quarta. Não sei se vocês viram, mas eu já deixei agendado quais são as próximas lives. Então, a próxima live é na segunda-feira, às 5h30 da tarde. Então, sempre neste horário, eu vou estar fazendo com vocês, porque já fica programado, já temos uma organização. Eu só não fiz ontem, porque algumas pessoas estavam confirmando ainda, e hoje acabou entrando muitas pessoas aí no grupo, e pode ser que entrem mais pessoas também. Mas todas as segundas-feiras, às 17h30, aqui, o horário de Brasília, nós estaremos juntas para poder passar as próximas estratégias, tá? Eu acho que sempre funcionou bem assim, né? Dando um tempinho ali para vocês pensarem, organizar e preparar a próxima semana, tá? Já vou deixar um recadinho aqui para vocês, porque, na verdade, assim, as programações, o grupo não era para acontecer agora, porque eu tenho uma viagem agendada no dia 17, do dia 17 ao dia 21. Então, provavelmente, nesta semana, eu estarei em alto mar, então não sei como é que vai ser a questão de internet e tudo mais, mas eu vou deixar organizadas as estratégias, vou deixar organizado aqui para vocês essa questão das orientações, então já vou me preparar aqui para ficar tudo certinho, tá bom? E aí, sempre que eu tiver contato, sempre que eu tiver ali em terra firme, eu vou conseguir aqui trazer para vocês as orientações, passar aí todo esse cuidado aí com vocês durante essa semana também, tá certo? Então, vamos ao que interessa. Vamos trabalhar aqui as nossas próximas estratégias. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos... Então, Aninha, eu não sei como é que vai ser, viu? Mas vamos ver se a gente vai conseguir. Sempre que parar lá o cruzeiro, né? Se a gente descer ou se a gente tiver acesso ali à internet, eu vou tentar trazer para vocês essas orientações aqui e tentar auxiliar vocês aí no que for necessário, tá? Mas nós vamos se organizando em relação a isso. Fiquem tranquilas que eu vou estar presente aqui em algum momento. Bom, nós vamos trazer para nós aqui uma coisa que é muito importante. É muito importante que nós possamos ter um senso de comunidade, tá? E nesses 30 dias, isso vai ser, assim, fundamental para que nós consigamos seguir e ter os resultados ali que a gente espera. Então, o que esse senso de comunidade traz? A própria palavra, ela já traz isso, é uma comum unidade. Nós estamos reunidas nessa comunidade, nós estamos reunidas em prol de uma única razão, que é o processo de emagrecimento, que é a melhora da alimentação, que é o processo alimentar, né, a busca dessa qualidade de vida. Então, essa comunidade, ela estará unida. Eu sempre gosto de trabalhar o desafio do barbante, tá? Quando você pega uma ponta, meu amigo pega outra ponta, e a gente vai formando uma teia, ninguém solta a mão de ninguém, né? Ninguém solta a mão de ninguém, por quê? Porque todo mundo trabalha junto de uma forma uniforme. Então, assim, todo mundo está alinhado naquele processo. Então, esse é o nosso senso de comunidade, tá bom? Eu estou me organizando aqui para todos os dias de manhã mandar para vocês, deixar organizadinho ali o que nós vamos fazer, quais os próximos passos, trazer essas orientações. Então, eu estou aprendendo uma nova forma de poder fazer isso, tá? Então, assim, às vezes tem um pouquinho de paciência ali que nós vamos ajuntar tudo isso e vamos organizar, tá? Durante o período que eu estiver no cruzeiro, eu também vou tentar deixar algumas coisas pré-programadas para vocês, né? Se eu não conseguir acesso à internet e tudo mais. Então, eu não sei ainda como vai ser, mas como é nacional, provavelmente nas paradas, às vezes a gente consegue ter um acesso ali, então eu acho que vai ficar mais fácil, tá bom? Bom, primeira coisa que eu quero que vocês façam amanhã. Então, a partir do dia 5 de março é o dia que nós iniciamos oficialmente aqui o nosso processo dessa jornada de emagrecimento. E uma jornada é algo que a gente vai construindo ao longo do tempo, é algo que a gente vai trazendo, né, processos ali, caminhos para a gente poder chegar lá. Primeira coisa que eu quero que vocês façam, vocês ponham o pé no chão, tá? Se caso você faça a sua oração do dia, e faça a sua oração do dia, vá ao banheiro e logo depois se pese. Então, o peso, ele é importante que ele seja
dentro desse momento, dentro desse processo. Qual que é o processo? Logo pela manhã, tá? É obrigatório se pesar todos os dias? Não será obrigatório pesar-se todos os dias, mas é importante que você tenha um parâmetro. E aí, se vocês quiserem mandar o peso de vocês todos os dias, mandar foto da balança todos os dias, não tem problema, tá? Eu acho que isso também traz um acompanhamento. Eu vou mandar para vocês um esqueminha, um cronograma aí de peso para vocês poderem colocar. E eu acho que vai ser importante. Eu vou criar um esqueminha aqui, ó, tá todo bonitinho para poder mandar aqui, tá? Coloridinho, que aí eu vou mandar para vocês uma forma de vocês tentarem fazer. Então, quem gosta de papelaria assim como eu, tiver uns post-its em casa, vai ser super fácil a gente poder criar isso. E daqui a pouco eu mando para vocês. Outra coisa que será importante, tomar água em jejum. Então, um copo de água, tá, de 300 ml, aí, 250 a 300 ml, nós vamos tomar em jejum. Essa água em jejum, ela não precisa ser morna, ela não precisa ter limão. Eu só preciso que você inicie, né, tomando essa água em jejum. Ô, Joyce, mas eu tenho um pouco de ânsia de manhã, meu estômago fica um pouco ruim. Como que a gente pode fazer? Então, você pode tomar ela devagar, tá? Não precisa tomar um copão de uma vez. Às vezes você foi ao banheiro, tomou um pouco, né, escovou o dente, tomou mais um pouco. Quando você prepara seu café da manhã, você vai tomando a água. Eu acho que isso é muito importante. Até porque essa água inicial da manhã, ela vai trazer para nós ali todo, né, o contexto da nossa alimentação ao longo do dia. Porque ela vai começar limpando os nossos órgãos, ela vai estimular a questão do funcionamento do nosso intestino e ela vai trazer aí como se fosse um auxílio, né, para poder iniciar o processo de detoxificação do nosso corpo através da água. Então, é isso que a gente vai precisar aí todos os dias. Já pensando, né, nós estamos finalizando aqui o período ali do verão, nós estamos finalizando ali, entrando quase aí, né, se eu não me engano é outono, né, gente, outono e inverno é isso, né, que nós vamos entrar agora, e aí a gente tem uma queda, né, eu tenho percebido que as pessoas têm tido muitas quedas em relação à questão da imunidade. Então, eu preferi, nesse desafio, colocar o shot, porque eu acho que ele é importante. O que eu acho que é legal, tá? O que eu acho que é legal? A Meg está entrando na primavera, tá vendo? No Brasil, nós vamos entrar no outono. Então, você vai entrar numa época boa aí, né? O que eu acho que é importante e que é interessante para que a gente possa fazer? O shot, ele vai ser importante para poder melhorar essa capacidade aí de imunidade, né? Então, a gente tem esse shotzinho aí de manhã. Aquele básico, limão, eu vou colocar lá para vocês. Limão, gengibre, cúrcuma e própolis. Hoje, nós temos aqui muitas opções prontas, que às vezes você não precisa ficar preparando isso todos os dias com uma qualidade legal. Tem um shot que chama Morning Shot. Ele é da Cafeine Army, que faz o Super Coffee. Eu vou mandar para vocês a foto. Eu fui tentar procurar ali, eu não achei para poder trazer aqui agora. Mas geralmente ele vem ou de sachêzinho assim compridinho, que é uma dose para você carregar, ou você pode comprar a latinha que dá aí para 30 dias, uma dosezinha você misturando na água todos os dias para poder tomar, tá? Tem o da Sanavita também, que é super interessante. E isso ajuda, né, a facilitar esse processo. Então, a qualidade desses shots em pó são boas, pensando na facilidade, na praticidade, né, do dia a dia. E já ajuda você a ter essa quantidade aí de ingredientes necessários para esse processo, tá? Então, nós vamos acordar, ir ao banheiro, se pesar, tomar 300 ml de água e vamos tomar o nosso shot. Então, esse vai ser os nossos primeiros passos aí todos os dias durante 30 dias. Então, eu acho que ao longo do processo, a gente vai dando uma desanimada. Então, é aí que a gente precisa estar alerta e estar atento, tá? A Elisângela falou, me conte se puder quanto a raspar a língua, é realmente eficaz? Vou falar isso agora, para a gente não perder depois a sequência. Elisângela, realmente tem uma eficácia, tá? Não é uma coisa que eu ainda pratico, mas eu já participei de vários congressos, de várias palestras, onde eles explicam muito sobre essa questão dessa limpeza, né? Então, assim, geralmente o processo que eu faço não é com raspador, né? Faço com a escova e tal, mas existe um raspador de cobre,
e eles falam, né, dessa eficácia de poder tirar todos esses micro-organismos. A nossa boca, ela tem aí todo um processo, porque nós iniciamos, né, com essa alimentação. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Né, o alimento a gente mastiga e a gente deixa, às vezes, ali alguns resquícios desse alimento. Então, vai ser importante que a gente possa, né, trabalhar essa limpeza. Então, além da escovação, além do fio dental, eles falam muito sobre isso. É uma prática aí da medicina tradicional, né, chinesa, indiana e tal, que eles fazem esse processo das raspagens e eles falam que melhora muito. Então, você acordar, tá? E raspar a língua. E aí eles usam os raspadores de cobre, né, para poder fazer esse caminho. Então, pode ser uma prática aí importante e interessante também para poder seguir, tá? Posso trazer para vocês depois aí mais informações sobre isso, né? Então, quem tiver o interesse, quem quiser, eu posso trazer aí mais sobre essa questão. Eu vou anotar aqui, porque aí vocês conseguem ter essas informações. E trazer também qual que é os raspadores ali que são bons, né? Que eu acho que isso também ajuda aí durante todo esse processo de saber sobre isso, tá? Bom, iniciamos aqui nosso peso, tomamos água, fizemos o nosso shot. Como que nós vamos começar o nosso processo? Quando que nós vamos iniciar? Como que nós vamos começar esse processo? Então, nós vamos começar o nosso processo amanhã, tá? E aí eu quero deixar uma coisa aqui para vocês. O que nós vamos iniciar amanhã? Nós vamos iniciar uma low carb sem carnes, tá? Então, eu vou retomar um pouquinho do que é essa low carb sem carnes. Na quinta e na sexta, nós vamos fazer um detox um pouquinho diferente. Então, eu vou trazer para vocês aí, porque pós-carnaval, para a gente poder começar a semana, dar essa desinchada, né, organizar aí a nossa semana. Sábado, nós temos o nosso dia especial maravilhoso. Nós vamos trabalhar o bicho e planta, tá? Quando for domingo, nós vamos fazer bicho e planta e vamos começar um jejum de domingo para segunda. Então, eu vou quebrar o jejum na segunda-feira, tá? Na segunda, a gente tem um cardápio frutas e depois a gente vai ter uma carnívora. Eu quero deixar isso aqui para vocês, para a gente poder organizar essa questão do jejum, tá? Como que a gente vai colocar? Então, sempre que eu colocar lá, por exemplo, eu vou colocar aqui o jejum, só para vocês saberem, ó. Então, dia 9/3, jejum de 16 horas mais bicho e planta. Então, vai estar assim, ó, 9/3, jejum mais bicho e planta lá no plano, tá? O que acontece? Dia 9, eu vou quebrar o jejum no dia 9. Tá? Então, eu preciso quebrar o jejum aqui nesse dia. Então, eu preciso começar ele no dia 8 para poder quebrar no dia 9. Então, eu vou começar ele no sábado, minha última refeição vai ser lá 18 horas, e aí eu vou quebrar ele no domingo, completando as 16 horas aqui com o bicho e planta. Então, a partir daquele horário ali, bicho e planta. Porque eu percebo que às vezes isso dá uma certa confusão. Então, sempre que eu colocar o dia e o jejum, é o dia que nós vamos quebrar ele, abrir a janela para poder fazer, tá? Então, para a gente poder manter aí durante todo esse processo. Então, na segunda-feira, a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai iniciar um jejum de 16 horas, no domingo, dia 9, para a segunda-feira, que vai ser um cardápio e frutas aí, dia 10, tá bom? Então, depois eu vou passar aqui com detalhes como que vai ser. Então, low carb. Low carb é aquela alimentação que ela é limpa em relação à quantidade de carboidratos, que não entra pão, não entra macarrão, não entra aveia, não entra arroz, não entra tapioca, não entra nenhum tipo de farinha branca. Então, essa alimentação é algo que nós vamos seguir a partir de amanhã. Amanhã não pode carnes, tá? Então, amanhã é uma low carb sem carnes. E aí a gente vai poder consumir os ovos, eu posso consumir queijo, eu posso consumir, às vezes, o tofu, eu posso comer um cogumelo, eu posso comer qualquer outra coisa que não tenha carne. Para quem está, ou para quem faz aí, né, dentro do processo da questão da quaresma, que às vezes for fazer um jejum, alguma coisa assim mais natural,
pode ficar à vontade, tá? Amanhã, por conta disso. Mas os outros dias eu peço que vocês tentem seguir o máximo possível, até para poder facilitar aí o nosso processo de emagrecimento durante esses 30 dias. Então, amanhã nós vamos fazer essa low carb. Então, só relembrando, low carb, na verdade, é você diminuir a quantidade de carboidrato, consumir a menor quantidade de carboidrato possível. Consumindo essa menor quantidade de carboidrato, a gente vai focar principalmente nos legumes e nas verduras, que é o nosso foco. Então, eu vou consumir mais legumes, mais verduras, eu vou ter as carnes ali e eu vou conseguir utilizar as frutas permitidas. Nutri, por que eu não posso consumir todas as frutas nesse processo da low carb? Porque, na verdade, algumas frutas, elas têm um alto índice glicêmico, ou elas têm uma quantidade maior aí de frutose associada. Essa quantidade de frutose, ela vai interferir no meu processo de emagrecimento quando eu tenho excesso dela acontecendo, tá? Quando eu tenho um excesso aí desse processo, né, dessa quantidade de frutose ali no meu dia a dia. Então, eu preciso equilibrar esse processo, eu preciso equilibrar essa quantidade. É muito importante que nós dosamos essa quantidade de frutose. Então, por isso que não tem, às vezes, manga, não tem banana, mas que nós vamos ter momentos pontuais para poder fazer isso, que vai ser o caso aí, por exemplo, da segunda-feira que vem, dia 10, nós temos um carb up frutas. E aí não é para eu comer fruta o dia inteiro, é para eu ter, junto com a alimentação low carb, uma opção de fruta para eu poder estar acompanhando, para poder estar servindo. Eu comi um caqui, por exemplo, que agora é a época dele. Eu comi um caqui, eu comi uma banana, eu comi, às vezes, um pedaço de manga. Então, eu comi uma fruta diferente do que estava no meu processo. Nenhuma fruta é proibida. Eu acho que isso é importante, tá? Vai ter dias que nós vamos conseguir ali comer mamão, e é o que eu tenho no dia. Ok. Não quer dizer que isso vai estragar o seu processo de alimentação, o seu processo de emagrecimento. Eu só preciso entender que, às vezes, eu vou retardar ele um pouquinho. Quando nós fazemos, né, esses desafios de 30 dias, de 15 dias, normalmente nós estamos utilizando, tá? Nós estamos utilizando uma quantidade de alimentos que tem menor impacto, então que vai acelerar o seu processo e que isso vai trazer ali um pouco mais de disposição, de energia e vai acelerar o processo de emagrecimento. Então, não existe frutas proibidas. Do mesmo jeito que arroz não é proibido, que mandioca não é proibido, que batata não é proibida, só que nesse processo de emagrecimento nós não estaremos utilizando ela. Nós vamos utilizar ela em momentos pontuais, nós vamos trazer elas ali em momentos que vai ser importante, tá? Ótimo. Então, um shotzinho pela manhã. Nós precisamos focar muito na quantidade de água. Então, todo mundo lembra como é que faz a conta de água? 35 ml vezes o peso. Então, você se pesando amanhã, você faz essa continha aqui, 35 ml vezes o peso. Bota lá, eu vou precisar tomar, minha meta de água é 2.700, então eu sei que 2,7 litros é a minha quantidade de água. Nossa, Joyce, é muito difícil tomar água. Onde eu estou, ou está muito frio, eu não estou conseguindo, ou eu fico muito tempo na rua, eu tenho dificuldade para poder conseguir isso. Nós precisamos criar o hábito. E esse hábito é algo que vai facilitar para vocês a longo prazo, tá? Existem aplicativos que você coloca para você despertar, para você lembrar. Então, seu celular apita para você lembrar de beber água. Então, tem vários aplicativos que a gente consegue fazer isso. Só que eu preciso de tempos em tempos mudar isso também, porque o meu condicionamento, meu cérebro, ele entende que tá tudo bem, eu já acostumei com aquele barulhinho ali, tá? Então, comece a trabalhar para você tomar pelo menos um copo de água por hora. Porque você começa lá na primeira hora. Vamos pensar que você acordou às 7 da manhã, tá? Então, às 7 eu tomei 1, às 8 eu tomei 8, tudo de 300 ml. Às 9, às 10, às 11, ao meio-dia, às 1, às 2, às 3, às 4 da tarde. Então, se eu tomar 1 por hora, se eu tomar 300 ml, eu vou estar tomando 3 litros por dia. Até às 4 da tarde eu consigo bater minha meta. Não, eu não estava conseguindo tomar por hora. Então, a cada 2 horas eu estava tomando 500 ml. Ok? Então, quer dizer que você vai criando hábitos.
Às vezes, no primeiro momento, você vai precisar trazer esse hábito assim, um pouco mais presente. Vai precisar saborizar a água, vai precisar colocar hortelã nessa água, vai precisar colocar gotinha de limão, vai precisar colocar, às vezes, algumas especiarias. Então, tudo isso pode ser que vai ser necessário nesses primeiros dias ali para poder retomar esse hábito. Tem dias que eu vou conseguir tomar 3,5, tem dias que eu vou conseguir tomar 2,5. O que importa é eu não diminuir a quantidade de 2 litros no dia, tá? Essa quantidade de 2 litros, ela é extremamente essencial. Ela é extremamente importante, ela faz parte desse processo, tá bom? O que acontece? Eu preciso fazer um limpa no meu armário, eu preciso limpar o meu ambiente. Você provavelmente mora com outras pessoas e essas outras pessoas elas não fazem dieta, elas não estão nesse processo de emagrecimento. Então você está. Então eu acho que é legal às vezes você fazer esse limpa e olhar assim, ó, meu armário, o armário da família, tá? Na hora que eu abrir o meu armário vai ter as coisas que eu posso, a minha metade da geladeira vai ter as coisas que eu posso. Eu sei que é muito difícil você estar em um ambiente onde as outras pessoas não fazem parte desse processo. Mas é importante também que você possa trazer para elas esse estímulo, esse auxílio, né, de poder mostrar que você está mudando. Que você possa, às vezes, tentar influenciá-las também nisso. Não quer dizer que, às vezes, você prepara aí as refeições para todo mundo e você faz arroz para todo mundo. Ok. Mas tenta focar no que você pode também. Então, nos legumes que eu vou fazer, na carne que eu vou comer, de tentar trabalhar esse processo e entender. Hoje eu não posso consumir, hoje eu estou controlando um pouco mais a minha alimentação, porque tudo isso também vai ser importante aí dentro desse dia a dia. Então, limpa o ambiente da sua casa, limpa seu armário, olha o que está, às vezes, que pode te afetar, o que pode te influenciar nesses dias. Essa organização, ela vai ser muito importante, tá? Vamos fazer boas escolhas nesses dias. Então, assim, eu sempre falo que não é porque é permitido, eu posso consumir em quantidades. Não é porque é permitido ter ali vários alimentos que eu posso comê-los todos os dias. Então, não é porque tem muita castanha, não é porque tem salame, não é porque tem embutidos, não é porque tem esses alimentos disponíveis que eu vou poder consumi-los em grandes quantidades, tá? Então, tudo isso também é importante. Evitar fazer esse consumo, evitar ter, às vezes, né, esses alimentos para que você possa aí conseguir controlar um pouco mais e não errar a mão. Gente, a Rê falou assim, ó, e quando você trabalha com o inimigo, né? É igual o inimigo mora ao lado, porque ela trabalha com doces, então, assim, é muito difícil. Nós temos outra participante aqui que trabalha também, que eu sei que é a Joelma, que faz, assim, doces maravilhosos. Então, eu entendo essa dificuldade de vocês aí, né, durante todo esse processo, porque você está diretamente conectado ali com esse alimento, você está ali diretamente presente com isso todos os dias. Eu sei que para vocês às vezes vai ser um pouco mais desafiador, mas aí nós vamos tentar aí, criar esse inimigo aí, trazer ele como um amigo, mas um amigo distante, assim. Sabe aquele amigo de vez em quando você conversa? Para não ter tanto problema, tá? Já mandei para vocês aí nosso programa de lives. Eu vou organizar com vocês aí alguns exemplos de cardápio para que vocês possam para que vocês possam ter facilidade aí nas escolhas, tá? Vou tentar mandar isso para vocês, às vezes sempre um dia antes. Então, por exemplo, detox, né? Já vou começar a organizar ele aqui para vocês seguirem, para vocês terem esse esquema ali. Vou trazer para vocês aqui uma farinha que eu acho que vai auxiliar muito, né? Eu sei que muitas de vocês aí já passaram pela menopausa, ou estão entrando na menopausa, e que é uma farinha específica para as mulheres. Então, para vocês ou prepararem em casa, ou vocês, né, comprar ela pronta, e tem alguns lugares que você consegue comprar prontas, tá? Elisângela, eu vou mandar a listinha para vocês hoje sim, do que vocês vão fazer nessa primeira semana. Então, assim, ó, é difícil ter uma lista de compras, tá? Porque cada um gosta de uma fruta diferente, de um legume diferente e tal. Mas eu vou mandar para vocês se organizarem em relação ao planner da semana. Né? Então, eu vou mandar tudo na hora que a gente finalizar a live aqui, eu já vou enviar isso para vocês, para que vocês já comecem a seguir, tá? Que vai ser importante aí dentro desse nosso processo. Nós temos uma lista de alimentos muito grande
E dentro dessa lista de alimentos, nós temos todos os alimentos permitidos, aqueles que podem ser consumidos esporadicamente e aqueles que não devem ser consumidos de jeito nenhum, tá? Então, 30 dias é o que nós vamos trabalhar sem açúcar. 30 dias nós vamos evitar de consumir esse açúcar, açúcar no geral. Então, tanto aquele açúcar líquido, né, da cerveja, hoje às vezes eu compro bebida açucarada, refrigerante e tudo mais, quanto o açúcar que você adiciona nas preparações, a farinha branca. Então, esses alimentos, eles não farão parte da nossa vida nesses 30 dias. E aí eu vou trazer para vocês esse planner que vai ficar super divertido ali, para a gente poder conseguir auxiliar aí e você poder conseguir trazer essas estratégias, tá? Então, isso também é importante. Vou organizar aqui um livro de receitas para poder ficar fácil aí para vocês. E ele é de uma outra Nutri, mas ela trabalha só com low carb e ele é bem interativo. Então, eu vou colocar o link para vocês sempre buscarem receitas, inovações e essas coisas assim para a gente poder seguir. A ideia não é que você fique fazendo muitas receitas, que você fique preparando muitas coisas. É que você tenha praticidade, tá? Eu sou a favor de você ter mais praticidade ali no que você vai fazer, no que você vai, né, trazer. Por quê? A gente precisa, né, tentar entender como que eu vou conseguir auxiliar esse meu processo de emagrecimento a tudo que eu estou vivendo na minha vida. Isso também é importante. Então, o que a gente precisa tentar entender? O que a gente precisa tentar observar? Como está sendo o meu processo, tá? Como que eu vou fazer o meu processo acontecer? Como que eu vou tentar ali trabalhar para a gente poder seguir isso? Então, eu vou trazer essas receitinhas para que vocês possam conseguir fazer, tá? Eu tenho uma de pão que eu amo, que é super prática, que é aquela que vai 100 gramas ali de farinha de amêndoa, vai ovo, vai creme de leite, ovo, creme de leite, faz um tempinho que eu não faço ela, farinha de amêndoa, ou creme de leite ou azeite. Mas assim, ela dá uma forminha certinha de pão, de bolo inglês. Vou tentar gravar ela para vocês também para ficar fácil. Mas essa lá é super interativa. Então eu acho que ter essas coisas, elas podem facilitar. Mas cuidado com o excesso de receitas, tá? Elas são receitas low carb, elas são receitas que são práticas, que são boas. Mas, no entanto, o que eu tenho que tomar cuidado? Eu não posso esquecer que elas são calóricas. Eu não posso esquecer que essas receitas, elas são à base de farinha de amêndoa e que elas têm calorias associadas, tá? Tem algumas coisas que facilitam, né? Tem algumas coisas aí que pode ajudar no final de semana, numa reunião, alguma coisa do tipo. Mas cuidado com esse excesso de receitas. O básico funciona super bem. Qual que é o básico? Legumes, verduras, as frutas, as carnes. E por falar em carnes, nós temos quantidades de carne, tá? Nós temos uma quantidade que a gente vai consumir aí. Ô, Elisângela, dá certo com o psyllium também, né, você fazer. Só que assim, o que eu percebo do psyllium? Ele fica mais pegajoso e ele estraga mais fácil. Então, a gente vai ter que tomar cuidado aí com o uso dele também. Para algumas pessoas não faz tanta diferença, tá? Iogurte grego com frutas vermelhas, sempre uma excelente opção, né? Maravilhoso. Frutas congeladas, frutas frescas, então pode estar consumindo sempre. O iogurte é algo que nós vamos consumir, tá? Por quê? Porque nós vamos precisar bater uma quantidade de proteína durante esses dias. Nós vamos precisar aí ter essa quantidade proteica de 25 gramas por refeição que vocês fizerem durante todos os 30 dias. Todos os 30 dias. Então, como que vai ser o nosso processo? Dentro desse processo, tá? Dentro desse processo, vocês vão ter aí os dias de jejum. E aí, a Renata tá falando, né? Deixar para quando quiser comer algo diferente, esporádico. Exatamente. Então, por exemplo, eu vou fazer uma low carb, dá para eu fazer um bolo de chocolate, um brownie low carb, algumas coisas assim. Por quê? Eu tenho aquela receita ali para poder facilitar. Tem uma de maçã que a gente faz, que é uma delícia, maçã, chocolate e ovo. Então, assim, que dá para eu poder colocar num dia que vai tirar a vontade do doce.
que vai facilitar para essa vontade do doce. Então, pensar, nossa, hoje está muito difícil, aqui está muito difícil de controlar. Então, eu vou fazer uma receitinha para poder equilibrar, para poder controlar isso, tá? Como que vai ser essa questão, então? Ó, a única coisa que vai precisar ter quantidade que você não vai controlar, assim, vou começar um pedacinho aqui, é a proteína, tá? Carne, queijo, ovo, leite, iogurte, então as carnes em geral, frango, peixe, as carnes exóticas, enfim, tudo que for de origem animal, nós temos uma quantidade de proteína associada. Nessa quantidade proteica, nós vamos utilizar para que a gente possa, em cada refeição, manter essa quantidade. Nos outros desafios, eu vim fazendo isso, e isso foi fundamental para poder auxiliar nesse processo de emagrecimento. Por quê? Porque a proteína, ela traz saciedade, ela te ajuda a construir seus músculos, cabelo, pele, unha. Então, quando você tem quantidade proteica suficiente, tá? Nós vamos adaptar ali aquela quantidade para o nosso corpo. Nós não vamos contar quanto de proteína a gente vai consumir por quilo de peso, não precisa fazer isso. Mas vai ser importante que a gente faça esse esquema, né, com a proteína. Então, por exemplo, ó, amanhã nós temos uma low carb sem carnes, tá? Mas nós podemos consumir os ovos. E para quem costuma tomar whey, pode fazer o uso desse whey também. Então, o whey, ele vai adaptar aí dentro desse processo. Vocês podem estar utilizando o whey para poder fazer e bater essa conta. Nutri, nunca tomei whey, né? Nunca consegui, nunca utilizei, não sei nem o que é. Então, o whey protein, ele é o soro do leite que foi extraído e foi feito pozinho, tá? Nós temos várias marcas, várias formas, vários tipos. Então, depois eu trago para vocês algumas orientações desse whey dentro do grupo também. Então, o que eu preciso fazer? Amanhã eu não tenho carne para poder bater, mas eu preciso consumir ali 25 gramas de proteína dentro de cada refeição que eu for fazer, tá? Então, a Rê perguntou assim, ó, ela treina em jejum. Ela pode continuar treinando em jejum? Normalmente ela treina às 8 horas da manhã. Nesse caso, Rê, o que eu acho importante? Alguns dias, se você conseguir fazer um café da manhã ali, sei lá, 6h30, 7 horas, para treinar depois, pode ser que você mude o metabolismo também, porque ele está muito acostumado com você treinando sem nada. Ele está dando instabilidade aqui. Voltou agora. Agora eu acho que ele voltou. Aí, ótimo. Deu uma estabilidade na rede ali. Então, assim, todas as vezes que você faz algo diferente do que você vem fazendo, o metabolismo também modifica. Os primeiros dias sem o jejum, que você fizer uma refeição, você vai perceber que o exercício vai ser diferente, às vezes vai sentir um desconforto, mas depois o seu corpo também vai adaptando nesse processo, também é interessante isso, tá bom? Então, nós vamos iniciar aí low carb sem carnes amanhã, consumindo essa quantidade de proteína de 25 gramas. Cada ovo tem 7 gramas de proteína. Então, ou eu preciso consumir 3 ovos e uma fatia de queijo, ou eu preciso consumir 2 ovos e 2 fatias de queijo. Eu vou mandar uma tabelinha de proteína para vocês. Cada 100 gramas de carne, que é equivalente a um bife desse tamanho aqui, ó, um bifão, ele me dá de 25 a 30 gramas de proteína, tá? Seja peixe, seja frango, seja bife bovino. Então, eu tenho em 100 gramas, eu tenho essa quantidade aí de proteína associada. Então, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou ter que partir para os ovos e os queijos ali e o iogurte, às vezes, no meio da tarde, para poder bater essa quantidade. O iogurte, normalmente, aquele iogurte com 2 ingredientes, que é o que normalmente a gente utiliza, ele tem 10 gramas de proteína, tá? No potinho inteiro. E aí, outra coisa que eu trouxe para o pessoal ali é o fato da gente poder utilizar o leite em pó para poder melhorar isso. Nossa, Nutri, mas iogurte, leite em pó, não vai me inflamar? Quem tem essa sensibilidade maior com o leite, evita de consumir os lácteos, tá? E tenta procurar outros tipos de proteína. Quem não tem essa questão com os lácteos, pode estar consumindo, né, tranquilamente aí, sem problema nenhum. Então, é só optar aí e ver o que dá mais certo para vocês.
Rê, não precisa comer muito, só quebrar o jejum. Tenta quebrar ele, sei lá, com um ovo, um queijo, alguma coisa assim. Quebrar o jejum. Não precisa de uma refeição muito grande, isso mesmo. Então, amanhã, por exemplo, vamos pensar, acordei. Vou comer 2 ovos de manhã, vou comer 2 fatias de queijo para poder bater, uma fatia de queijo médio. Os queijos continuam valendo os queijos amarelos, tá? Então, evitar os queijos brancos e continua valendo a questão dos queijos amarelos com a quantidade de gordura melhor. Cada fatia de queijo, com espessura de um dedo mais ou menos, que ele vai ficar mais ou menos assim, ó, ela vai ter em média mais ou menos essa quantidade de 7 a 10 gramas de proteína também. Então, se eu estiver consumindo 2 ovos mais uma fatia de queijo com essa espessura mais grossinha, ela vai me dar umas 20 e poucas gramas de proteína, tá? Então, quer dizer que eu tenho uma quantidade proteica. O whey, um scoop de whey, né, uma dosagem do whey, ele tem de 22 a 25 gramas de proteína em 30 gramas do potinho, que é o potinho que vem dentro dele, tá? Carne, né, 100 gramas tem 25 gramas de proteína, frango também. Então, na hora do almoço, eu não vou poder comer carne, então eu vou comer às vezes 3 ovos ali, faço um omelete mexido com quiabo, mexido com jiló, enfim, vou fazer uma variedade de alimentos ali para eu poder consumir. À tarde, vou comer o iogurte. O iogurte tem 10 gramas. Se eu colocar 2 colheres de leite em pó nesse iogurte, ele vai ficar mais saboroso, porque eu vou usar aquele iogurte com 2 ingredientes que ele é mais azedinho, e eu vou aumentar a quantidade de proteína. Então, eu vou colocar uma quantidade maior de proteína nesse alimento, tá? Então, 10 gramas do iogurte, mais 2 aqui, que vai dar mais ou menos de 10 a 15 gramas também. Eu bato a quantidade proteica do lanche da tarde, e à noite eu vou fazer aí essa questão dos ovos de novo com queijo, porque nós não temos carne amanhã, certo? Quinta e sexta, nós vamos fazer o detox. Então, no detox, como é que vai acontecer? A água shot, eu preciso de um suco. E aí, um suco que eu posso tomar de manhã e o café da manhã com essa quantidade de proteína. Então, eu vou comer os ovos, ou eu vou tomar nesse suco, eu vou bater o whey e vou tomar, só vou fazer isso. Eu vou fazer um omelete, eu vou fazer ovo mexido. Posso usar um pedacinho de bacon? Posso. Cuidado com esses embutidos, em pequenas quantidades, tá? Bom, fiz isso. Vocês precisam tomar um chá ao longo do dia. Até 1 litro de chá por dia nos dias do detox, tá? Não tem carne vermelha nesses dias. Então, carne branca no almoço, carne branca no jantar. No jantar, nós não vamos fazer caldo. Então, normalmente, a gente faz um caldo no jantar. A gente não vai ter caldo no jantar. Nos dias de detox, não tem lácteos. Então, assim, eu não vou poder consumir nem queijo, nem iogurte, certo? Então, a gente vai focar nas outras proteínas. Eu preciso manter a quantidade proteica de 25 gramas, mas não entra iogurte, não entra queijo. Então, vai entrar ovo, carne, vai entrar frango, peixe, sem entrar essa quantidade aí dos lácteos, certo? Então, eu preciso tomar 1 litro de chá no dia, e aí você pode escolher o melhor chá, posso deixar preparado e ir tomando, bater minha quantidade de água, tomar esse suco verde de manhã e fazer a refeição proteica, fazer o meu almoço, legume e verdura, mais a quantidade de proteína. À tarde, consumir alguma proteína ali também, seja ela o ovo, seja ela a carne. À noite, a mesma coisa, tá? Não tem caldo. E esse chá, ele pode ser um chá gelado. Eu posso fazer, por exemplo, pegar as frutas congeladas, fazer a preparação da infusão do chá, bater com a fruta congelada e deixar preparado uma garrafinha para eu tomar ao longo do dia. Eu só não posso esquecer a quantidade de água que eu tenho que tomar nesse período, tá? Bom, sábado, bicho e planta. No dia 8, bicho e planta. Não entra chocolate, não entra lácteos, então não entra queijo, não entra iogurte, não vai entrar chocolate, não entra as oleaginosas. Então, nesse sábado, a gente não vai ter isso, tá? Legumes, verduras, as carnes estão liberadas, certo? No domingo, no domingo é bicho e planta também, do mesmo jeito, sem lácteos. Nós vamos ficar bastante dias aí sem os lácteos. E vamos iniciar o jejum. Então, nós vamos fazer o jejum de 16 horas. O horário que vocês iniciam o jejum é com vocês. Então, assim, eu quero fazer minha refeição às 6 da tarde. Então, das 6 às 6, dão 12 horas. 12 horas, eu preciso fazer 16. Então, eu vou quebrar isso. 6, 7, 8, 9, 10. Às 10 horas da manhã, dá 16 horas. Então, eu preciso quebrar nesse horário. Sempre lembrando que quebrar o jejum é o momento onde eu preciso de ter gorduras boas, de ter proteínas associadas ali naquele horário.
Então, eu não posso quebrar o jejum de qualquer jeito, eu não posso fazer esse jejum comendo qualquer coisinha. Foca em fazer uma alimentação que vai te trazer nutrientes. Você precisa desses nutrientes, tá? Então, foca em poder fazer isso. Quando for na segunda-feira, a hora que eu quebrar o jejum, eu vou ter ali a lista low carb, tá? Porque eu vou fazer um carb up frutas. Então, não quebre o seu jejum comendo a fruta permitida no dia. Isso também é importante. Quebre o seu jejum utilizando gorduras e proteínas e use essa fruta em outro momento. Faz um bolinho de banana, esquenta essa banana com chocolate para você poder comer, para tirar a vontade do doce, come um pedaço de manga. Então, assim, deixa essas frutas de uma forma que você vai matar essa vontade aí para poder consumir nesse dia, tá? Lembrando que a gente quebra o jejum na segunda-feira de manhã. Eu comecei meu jejum às 8 da noite, então eu vou comer meio-dia. Eu jantei muito tarde no domingo, então eu vou comer às 2 horas da tarde. Então, assim, o horário que você fizer, tá ok. Eu finalizei no domingo às 4 horas da tarde, então às 8 da manhã eu vou quebrar ele. Então, quer dizer, eu vou fazer meu café da manhã ali, tá bom? Na terça-feira, nós vamos fazer uma carnívora. E essa carnívora vai ser muito importante, porque, na verdade, a gente não vai ter carnes. Então, é carne, 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 carne. Eu lembro que a gente fazia uma carnívora, a gente adaptava um pouquinho, colocava, às vezes, ovo e tudo mais. Dessa vez, nós vamos fazer com carnes, tá? Então, nós vamos criar preparações aí para poder fazer. Eu posso fazer um pão de frango, com farinha de frango? Posso. O pão eu vou liberar, porque eu acho que de manhã, às vezes, fica mais fácil que você comer um pedaço de carne mesmo. Mas, para quem conseguir ali, tá tudo certo, tá? Então, fazer o pão com a farinha de frango vai ajudar bastante ali para você comer de manhã esse pãozinho. Mas precisa ser a base de frango, não pode ser a base de amêndoas. Nesse dia, eu preciso tomar muito cuidado com a água, porque como eu vou comer mais carnes, então eu vou ter várias refeições e vou tentar bater essa quantidade de proteína também. Então, de manhã, eu preciso ter 25 gramas de proteína. No almoço, 25. Lanche da tarde, 25. Jantar, 25. Eu estou falando de 4 refeições por dia, mas que vocês podem tentar fazer menos refeições de acordo com a saciedade. Então, eu preciso entender como que está a minha saciedade, eu preciso entender como que está a minha fome. Então, às vezes, nesses primeiros dias, eu tenho mais fome. Então, respeitem a fome de vocês, tá? Sempre que tiver com uma fome muito exagerada, mesmo depois que acabou de consumir, o que a gente precisa? Precisa controlar e busca alimentos que você vai tentar trazer saciedade. Então, assim, castanha traz saciedade, mas às vezes eu como muita castanha. E aí eu tenho uma quantidade calórica muito grande. Pega lá cenoura, pega tomate, pega pepino, sabe? Pega o ovo de codorna, pega o ovo, come aquilo ali, porque isso vai ser importante, certo? O whey pode ser utilizado na carnívora, que eu acho que facilita. Inclusive, nós temos um whey que ele é a base de bife. Então, ele chama beef protein. Então, ele é extraído da carne, a proteína da carne, tá? Nesse dia, o ovo não vai entrar. Nós vamos usar somente a carne e essa opção do whey para poder facilitar aí no meio da tarde. Às vezes não ficar tão pesado em relação a essa questão da carne, tá bom? Então, esta vai ser a nossa primeira semana. Nós temos muita informação ali para poder seguir, temos muita coisa para poder adaptar. Trabalhem com a saciedade de vocês, montem o prato de vocês. Eu vou organizar aqui para a gente sempre ter alguns desafios para vocês irem seguindo todos os dias. Então, bater a meta de água, montar uma mesa posta para você comer. Não consigo montar uma mesa posta porque eu estou no meu trabalho, mas reservar aquele período para você poder fazer. Quem conseguir fazer atividade física vai ser extremamente importante. Eu não estou fazendo de jeito nenhum, tá? Não estou fazendo atividade física de jeito nenhum. Começa com 10 minutos, começa com 15 minutos, dá uma volta no quarteirão, sobe e desce a escada do prédio. Todas essas coisas vão fazer você se motivar, você trazer isso de volta. E tenha dentro de você o seu próprio desafio. Então, hoje eu consegui 10, eu vou trabalhar para conseguir 15. Hoje eu consegui 5, eu vou trabalhar para poder conseguir 20. Então, cada dia vai se desafiando um pouco mais, porque eu acho que isso é extremamente importante e ajuda você a manter o foco. Tá certo? Bora começar, mulherada? Bora iniciar com tudo nossos 30 dias? E assim, 30 dias passa voando. Então, não abram exceções.
por mais que seja complicado, por mais que vocês tenham eventos, por mais que vocês tenham festas, vamos tentar controlar e vamos pensar fora da caixa. Nós vamos trazer uma caixa só nossa aqui para a gente poder trazer essa comunidade aqui com tudo. Então, eu estou à disposição, estarei lá no grupo com vocês. Dúvidas, pode me chamar por lá. Já vou colocar o material para vocês seguirem e qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Então, vamos com tudo para os nossos 30 dias aí. Vamos passar esse mês de março e arrasar e entrar em abril aí com menos peso, certo? Então, não se esqueçam amanhã de se pesar, anotar o peso de vocês. Quem quiser se pesar todos os dias, o faça. Quem não quiser, marque sempre um dia na semana ali para poder acompanhar, tá bom? Mais uma dica do intestino. O intestino começa a ressecar um pouquinho, começa a mudar um pouquinho a alimentação. Então, o kiwi é interessante, 2 kiwis por dia, ou uma colher de sopa de piscina, tá bom? Então, vamos com tudo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito feliz de ter vocês comigo novamente. É uma honra, né, saber da confiança de vocês no meu trabalho. Então, eu vou fazer jus a essa confiança aí, trazer esse peso aí bem menos, para bem menos, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar. Exatamente, Rê. A melhor atividade física é aquela que você executa, assim como a dieta. A melhor dieta é aquela que você dá conta de fazer. A melhor dieta é aquela que você coloca em prática, tá? Mastiga devagar, presta atenção na sua alimentação, não deixa, né, a correria do dia a dia fazer você comer com pressa. Reserve o seu momento, principalmente para essas principais refeições. Isso faz parte do processo de manutenção já. Quanto mais você consegue controlar isso, mais fácil sua vida fica e mais você vai conseguir ter essa durabilidade em relação à alimentação, tá certo? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente vai se encontrar lá no grupo agora que eu vou trazer todas as informações, tá? Muito obrigado por estarem aqui comigo e vamos com tudo. Um beijo para vocês, meus amores. Ó, a live fica lá, tá? Gravada.